Brasil, bom dia. Bom dia, Diego, meu amigo, camarada Ronilson, bom dia para a audiência. Eu acredito, Diego, que a gente tem que separar eh, a atuação do governo do ponto de vista da negociação com os Estados Unidos, ou seja, no âmbito externo e no âmbito interno. Do ponto de vista do âmbito externo, eu acho que o governo do presidente Lula está se comportando de uma maneira exemplar, porque entendeu qual é o jogo. Eu acho que o Ronilson tocou na tecla correta. Não se trata de negociação, se trata de humilhação. O próprio sinal dessa manchete do UOL hoje, dizendo que desde o governo norte-americano dizem que esperaram sinais e o Brasil não está dando, isso é um sinal de que os Estados Unidos acusou o golpe. Porque eles acharam o quê? Que o Lula ia ser o Zelensky ou o Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões. Não, o Lula aprende, né? E aprendeu com a experiência dos outros casos. Então, obviamente, não é uma negociação com racionalidade econômica, não se trata de uma negociação comercial. Acho que essa postura do presidente Lula está corretíssima. Ele mantém uma mão sempre estendida para uma negociação que ele sabe que dificilmente existirá, pelo menos no curto prazo, mas com a outra mão mantém a guarda alta para poder golpear. E por que que essa estratégia me parece funcionar? Porque se a gente olhar, existe, claro, uma negociação, mas é uma negociação que ela extrapola a racionalidade econômica e comercial, como eu falava. Ela se dá em três dimensões. Uma primeira dimensão tem um fator que eu chamaria de fator emocional. Todos nós sabemos, o Trump é uma criatura muito instável, mas que valoriza, e sempre falou isso, os tipos durões. Eu comentava isso semana passada, né? Então, assim, gente que se humilha, como o Zelensky, ou como o próprio Milley, que voluntariamente vai lá, né, abanar o rabinho, o Trump despreza. Agora, figuras como Putin, o Kim da Coreia do Norte, o próprio Xi, ele respeita por serem durões. E ele sempre fica com essa estratégia até o último minuto. Então, o governo brasileiro está atuando, não pediu prórroga, não foi se humilhar na Casa Branca e jogou com um perfil de ser duro, mas sempre com a mão estendida para uma negociação. Um segundo fator é político, comunicacional e econômico. É o tema das big techs, ou seja, nessa aliança de predadores, como diz o da Empoli, que escreveu o seu livro A Hora dos Predadores, já comentei aqui também, essa aliança entre autocratas como Trump e os meninos mimados bilionários donos das big techs, eles querem o quê? Eles querem, do ponto de vista econômico, garantir todo o recurso econômico sem pagar impostos e nenhum tipo de regulamentação das big techs. E, em contrapartida, elas fazem um trabalho de aparato de agitação e propaganda global para esses autocratas, Trump e seus aliados. Então, essa é uma segunda variável. E a terceira variável é geopolítica. Desde quando o Trump começou a anunciar as primeiras tarifas, Diego, você deverá se lembrar, a gente comentou aqui, o Trump pôs abaixo o concerto de nações, o mundo multipolar que a gente conheceu desde o pós-guerra. Ele criou um mundo onde você tem grandes potências com zonas de influência, onde os Estados Unidos tenta se permanecer um pouco acima das outras duas grandes potências, que são Rússia e China, mas cada uma cuida do seu quintal, e a América Latina é o quintal do Trump, é o quintal dos Estados Unidos. Então, que o Brasil seja um contrapeso na região, com um sistema, né, que pode fazer É, o PIX do BRICS, né, onde pode ter uma zona de influência econômica, se aproximar da rota da seda, isso incomoda os interesses geopolíticos esse arranjo. Então, essa negociação pode funcionar. E termino com isso, Diego. Do ponto de vista externo, eu acho que então o Lula está negociando bem. Para dentro, um pouquinho mais de palácio, menos palanque, falar menos de justiça tributária e mais de solidariedade tributária, de pobres e ricos juntos para defender a soberania e, mais que soberania, falar de unidade nacional, eu acho que é o grande desafio para trazer, isolar a extrema-direita no Brasil e a gente se preparar, porque o que vem é muito, muito grave e duro para o Brasil. olha, Não enquanto tenho isso,